Então, boa noite, pessoal. Já vou adiantar minhas desculpas. Eu não sou tão bom para gravar aula. Na verdade, eu estou aprendendo a editar material agora. Então, todo mundo sabe que tudo isso está acontecendo por um fato específico, atípico, fora da nossa capacidade. Então, a gente, como professor, também está tendo que se virar. Então, espero que vocês compreendam esse processo de ensino um pouco diferente e com certeza recheado de falhas, uma vez que eu estou fazendo no maior imprevisto possível, mas com maior dedicação para atender vocês. Então vamos retomar o conteúdo. Na verdade, eu vou aproveitar o momento, nivelar todo o processo de cálculo e utilização das ferramentas e critérios de avaliação. Então, vamos começar nosso estudo. Então, falando de ferramentas e investimentos de avaliação. É possível, então, a gente indicar que temos dentro do processo de investimento financeiro diversas ferramentas de análise e de escolha de investimentos. Então, esses estudos durante os anos buscaram facilitar todo o processo de decisão, tomada de decisão por parte dos gestores. Então, tudo isso acaba facilitando ou trazendo uma quantidade de ferramentas muito maior à disposição dos gestores. Então, a gente pode ressaltar ainda que investimentos são tratados dentro da literatura de modo muito abrangente, de modo extenso, por várias disciplinas, várias áreas, administração, contabilidade, economia, tentando explicar e determinar a possibilidade de retorno e custo associado a qualquer investimento. Então, sempre quando a gente vai pensar em um projeto ou um novo produto, algo a ser implantado na empresa, nós vamos acabar nos deparando com essas ferramentas, utilizando essas ferramentas no nosso dia a dia, fazendo então com que a gente acabe passando por esse processo de decisão baseado nesses cálculos. De modo resumido, como já conversamos em sala de aula, vocês já tiveram uma base desse conteúdo. A gente vai acabar retomando esse processo, onde vamos abordar 4 ferramentas, na verdade 3 ferramentas e um conceito muito importante, sendo eles período de recuperação de investimento, também conhecido como payback, taxa interna de retorno, conhecida como TIR, valor presente líquido, VPL, e a taxa mínima de atratividade, conhecida como TMA. Não exatamente nessa mesma ordem, mas vamos abordar todos os 4 tópicos. E iniciamos nosso estudo falando do payback. Payback é o retorno então, de um investimento, na verdade o tempo que esse investimento gera retorno. Então, a gente pode indicar em quanto tempo esse projeto vai conseguir se pagar. Um exemplo, compramos um determinado maquinário novo, onde vai aumentar em 50% a produtividade. Quanto tempo essa produtividade vai levar para pagar esse investimento dessa máquina? Então, o payback é uma métrica
ou uma ferramenta onde a gente vai utilizar para representar prazos para a recuperação desse capital investido. E a gente encontra esse prazo de dois modos. A gente pode pensar nele simples ou descontado. O simples, ele não considera o custo de capital, então ele despreza a figura dos juros, ele se torna mais fácil de ser calculado, mas ele é mais impreciso. Então a gente tem que levar um pouco de cuidado na utilização do payback simples. Ele pode trazer distorções dependendo da taxa de atratividade esperada dentro desse projeto. Já o payback descontado, ele leva em consideração o dinheiro no tempo. Então você vai encontrar fluxos de caixa de 4 anos, onde para o cálculo a gente obrigatoriamente traz ele ao valor atual, tendo em vista que para que a gente consiga comparar o valor do desembolso do investimento na data atual, nós temos que ter o valor dos fluxos de caixa futuros representados também na data atual. Por isso, então, a gente acaba trazendo essa figura do desconto, do fluxo de caixa descontado. Então, Medrano traz para a gente o seguinte conceito: payback permite o cálculo do tempo necessário para que o capital investido seja recuperado, porém desconsidera os fluxos de caixa além desse período. Então, Medrano ele foi bem enfático em indicar que o fluxo de caixa tem a finalidade de buscar o prazo para o pagamento e nada mais. Então, não conseguimos, pelo payback, indicar possíveis lucros ou possível retorno positivo após esse pagamento do projeto inicial, do custo inicial do projeto. Então, o payback indica o grau de risco do investimento, tendo em vista que quanto menor o prazo de um payback, melhor esse investimento. Então, mais cedo você vai recuperar esse capital que você investe e, consequentemente, vai ter a resposta do lucro mais rápido, do ganho mais rápido. Então, partindo para a ideia do payback simples, o mais fácil de ser calculado, o mais tranquilo, e ele leva o número de períodos para a recuperação do dinheiro investido sem a taxa de juros, sem o valor do dinheiro no tempo. E vamos partir desse exemplo. Então, temos fluxo de caixa inicial, onde nosso investimento foi de R$150 mil. Então, no período zero, nossa direção, nossos administradores resolveram aportar nesse projeto R$150 mil. E através do estudo desse projeto, verificou-se que teremos fluxo de caixa de 57.900 a cada ano durante o prazo de 5 anos. Então, para o cálculo do payback simples, a gente pode fazer de duas maneiras. Utilizando uma fórmula, quando todos os fluxos de caixa forem iguais, então eu divido o investimento pelo fluxo de caixa, 150 mil, dividido pelo 57.900. Vai nos trazer um período de 2 anos, ponto 59. Ah, professor, mas o que é o ponto 59? Esse ponto 59 vai ser o período além dos 2 anos. Então, quero encontrar quanto tempo levou em meses
vou me utilizar desse 0,59. Então, 0,59 vezes 12. Parece letra de criança, mas é o que importa. A gente vai conseguir entender. Então, para esse cálculo, a gente vai encontrar a figura ou a representação em meses de 7,08 meses. 7,08. Que 8 horroroso. Mas faz parte, né, gente? Como comentei no início da gravação, é um improviso total. Então a gente tem 2 anos. Sete meses. E quantos dias? Levamos em consideração o número decimal, desconsideramos o inteiro e utilizamos ele para o cálculo. Então vai ficar 0,08 vezes a quantidade de dias do mês 30. Então 0,08 vezes 30. Encontramos 2 dias. Tá ok? Então esse é o cálculo do payback simples através da fórmula. Mas nem sempre a gente vai encontrar a figura dos prazos iguais. Podemos ter prazos diferentes, fluxos de caixa diferentes. Exemplo, primeiro fluxo de caixa 57, segundo 58.200. Então a gente tem outros modos de fazer esse cálculo. E eu aconselho sempre aos meus alunos através de tabela. Utilizamos 3 colunas. Primeira coluna, ano. Segunda, fluxo de caixa do período. Terceiro, fluxo de caixa acumulado. Vamos, então, colocar todos os períodos do nosso fluxo de caixa para que a gente consiga, então, fazer o cálculo. E vamos dispor o valor investido no período 0, então uma saída de dinheiro de 150 mil e entradas anuais de 57.900. Então, 5 entradas de 57.900. E a gente vai encontrar esse payback através do fluxo de caixa acumulado. Fluxo de caixa acumulado. Então, como nós calculamos? Será sempre o valor do fluxo de caixa anterior. Então vamos colocar fx anterior mais o fx atual. Então acabamos encontrando 150 mil no primeiro, no segundo 52.100 negativo, 150 mil menos 57.900, 92.100. Pegamos para o terceiro período 92.100 mais
57.900 menos 34.200. Veja bem, ele ainda não se pagou. Para o terceiro período, temos 34.200 para ser pago e uma entrada de 57.900. Então, nesse momento, o nosso fluxo de caixa se torna positivo. Então, o que indica? Encontramos nesse período o pagamento entre o ano 2 e o 3. Então, sabemos que levou 2 anos. Perfeito? 2 anos e alguma coisa. Mais de 2 anos. Foi entre o ano 2 e o 3. Então eu preciso indicar para o meu presidente, o meu diretor, o meu administrador, no caso vocês são os administradores, em quantos meses. Como se utiliza então do fluxo de caixa acumulado negativo do último período dividido pelo próximo fluxo de caixa. Então ficaria menos 34.200 dividido por 57.900. Então encontraríamos aqui 0,59. Aqui já é a resposta em meses? Não. Aqui indica que a gente teve 0,59 ano. Um ano tem 12 meses. Então, multiplicando por 12, a gente vai acabar encontrando a quantidade de 7 meses. 7 meses. Não coube o S, mas tudo bem. Acho que deu para compreender. 7,08, então o que passou da vírgula, a gente multiplica então 0,00, não é um 6, tá, gente? 8 vezes 30, que são os dias comerciais. Chegaremos em uma resposta de de 2 dias. Então, nosso payback nesse momento fica em 2 anos, 7 meses e 3 dias. Então, a gente sabe que a partir do 4º dia nós começamos a apresentar um lucro com esse projeto. Mas o payback, infelizmente, eles têm a sua limitação de apresentar somente esse prazo, tá ok? Mas lembrando, ele não é o cenário ideal, porque o dinheiro no tempo ele se desvaloriza ou valoriza, tudo a depender das taxas de juros. Então nós acabamos encontrando o método do payback descontado. Payback descontado, então, ele pode ser considerado um aprimoramento desse processo, onde incluímos a ideia do valor do dinheiro no tempo. Para isso, a gente utiliza o método denominado payback descontado, onde a gente ajusta os valores, esses 57.900, a
fluxos de caixa ajustados por uma taxa de desconto. Então, partindo do mesmo exemplo, vamos calcular com base nos mesmos valores, porém se utilizando de uma taxa de desconto. Uma taxa de desconto de 18% ao ano. Não esqueçam disso. Então, para chegar no valor do fluxo de caixa ajustado, teremos que pegar cada um desses fluxos de caixa e trazer a valor presente. Como que a gente consegue esse cálculo? Seria a figura do valor presente igual a valor futuro divididos por 1 mais I elevado a N. Então, nessa fórmula, a gente vai encontrar a figura do nosso fluxo de caixa como valor futuro, a nossa taxa de juros e o nosso N será cada período. Então, para isso, a gente vai ter que aplicar a fórmula a cada um dos períodos. Então, a gente vai verificar tanto calculando através do modelo ou do método simples, com HP, com o Excel ou com a fórmula. Então, nesse momento, então, pretendo explicar para vocês, tentar passar o cálculo pelo Excel, através das teclas do Excel, a utilização do Excel e também da HP. Então, vamos iniciar esse cálculo do desconto com HP. Então, pessoal, como ficará o cálculo de cada fluxo de caixa descontado para o payback, sendo utilizado a calculadora HP12C? Então, vamos lá. Primeiro passo, insira o valor do fluxo de caixa futuro. Então, 57.900 e marcamos como FV, valor futuro. Inserimos a taxa de 18%, que é o que nós encontramos no nosso exercício. Então, marcamos como I, a taxa. E, por ser o primeiro fluxo de caixa, o primeiro período, marcamos 1 e o N como período. Já temos os elementos, agora basta chamar a tecla PV. Marcamos CHS, então temos o primeiro fluxo de caixa, 49.067. Com isso, podemos passar para o segundo fluxo de caixa. Então, a gente vai inserir o fluxo de caixa futuro, 57.900. O período, vamos colocar 18 para taxa e 2 para o período. Clicamos PV, marcamos CHS, nosso fluxo de caixa ficará em 41.582. Para o terceiro fluxo de caixa, 57.900, FV, 18, que será a nossa taxa. O terceiro fluxo de caixa, N, e chamamos a tecla PV. CHS, temos então 35.239,73 como o terceiro fluxo de caixa. O quarto período, 57.900, FV, 18 como taxa, período quarto. Então, teclamos PV, encontramos o nosso quarto fluxo de caixa. E por último,
Nosso quinto período, 57.900, marcamos FV, 18 para a taxa, 5 para o período e podemos então puxar a tecla FV. CHS, temos então o fluxo de caixa de 25.308,62. Então espero que vocês tenham conseguido compreender o passo a passo na HP. Caso vocês sintam dificuldade, revejam o vídeo e treinem, coloquem em prática essa figura da utilização da HP. Vocês só vão conseguir fixar o funcionamento da HP12C praticando, colocando a mão na massa. Então, voltando para o nosso material, os fluxos de caixa ajustados que vocês encontraram foram esses. Com base nesses fluxos de caixa, a gente faz o ajuste idêntico ao cálculo do fluxo de caixa simples. E dentro da explicação do material do fluxo de caixa descontado em Excel, a gente vai conseguir compreender. Então, a gente vai dar uma olhada agora como fazer todo esse processo dentro de uma planilha do Excel. Então, vamos para a resolução desse mesmo exemplo utilizando a planilha de Excel. Sugiro a vocês separarem uma célula especificamente para a taxa de juros. No nosso exemplo, 0,18 e 4 colunas, uma sendo período, uma fluxo de caixa, uma fluxo de caixa ajustado e uma fluxo de caixa acumulado. Períodos, vamos elencar desde o período 0 ao 5. Na coluna fluxo de caixa, vamos dispor os valores de fluxo de caixa referente a cada um desses períodos. Então, começando com o desembolso de 150 mil e as entradas de 57.900 para os próximos períodos. Já com essas informações digitadas no Excel, podemos então efetuar o cálculo do ajuste desse fluxo de caixa. Vamos então trazer ao valor atual, como igual o fluxo de caixa divididos por 1 mais a taxa de juros do projeto, tudo isso elevado ao período. Então, com essa fórmula, nós já podemos encontrar o valor atual do primeiro fluxo de caixa. Mas antes de finalizarmos, vamos fixar a célula da taxa de juros. Assim nós podemos arrastar a fórmula. Como? Utilizando o símbolo de cifrão. Cifrão B, cifrão 1. E damos um Enter. Chegamos ao valor do fluxo de caixa já do primeiro período. Com esse valor podemos arrastar o cálculo até o quinto período. Com base nesse quinto período, passamos para a coluna fluxo de caixa acumulado. Então, esse fluxo de caixa acumulado terá início, basicamente, pelo valor de 150 mil de desembolso. Então, nesse projeto, temos uma saída de caixa de 150 mil. Já no período 1, uma entrada de caixa de 49.067,80 a valor atual. Então, vamos fazer como cálculo: o valor do fluxo de caixa anterior mais o fluxo de caixa do período. Encontramos 100.932
como fluxo de caixa acumulado do período 2. Tendo essa fórmula, podemos arrastar até o fim do cálculo. Então, encontramos para todos os períodos o fluxo de caixa acumulado. E como vamos encontrar esse período, esse valor do payback? Podemos verificar aqui no período 3 que ele ainda não se pagou, mas no período 4 ele já se pagou e ultrapassou o valor acumulado. Então ele levou 3 anos e mais alguns dias. 3 anos e mais algum tempo. Mas como eu vou encontrar esse tempo? É muito simples. Vamos buscar o fluxo de caixa anterior, então 24.109, e dividimos pelo próximo fluxo de caixa, o fluxo de caixa do período 4. Então chegamos a um valor de 0,80. Esse 0,80 não representa meses, ainda representa anos. Então ele se pagou em 3,8 anos. Mas quantos meses representa o 0,8? A gente vai pegar esse valor e vamos então multiplicar por 12, que é a quantidade de meses do ano. Então temos 10 meses, certo? 3 anos e 10 meses. Mas levou um pouco a mais do que 10 meses. E como nós podemos indicar quantos dias? Vamos ignorar o valor inteiro desse cálculo e vamos utilizar somente os decimais. Então, nós temos 0,4764 meses, o que então, se multiplicado pela quantidade de dias comerciais, encontramos a figura de 14 dias. Então esse investimento se paga ainda em 14 dias. Como que ficou esse cálculo então? Como fica esse payback? O payback levou, o projeto levou para pagar o investimento inicial e começar a apresentar retorno 3 anos, 10 meses e 14 dias. A partir desse 14º dia, ele começa então a ter lucro no projeto estudado. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho de como calcular o payback, tanto simples quanto descontado, dentro desse processo da HP12C e, consequentemente, do Excel. Claro, no dia a dia, graças a Deus, a gente acaba utilizando muito, mas muito mais o Excel. Até vocês sabem, eu não sou a pessoa mais fã da HP12C. Então agora a gente vai partir para valor presente líquido. Quais são os seus conceitos e como calcular? Vamos na sequência. Então o valor presente líquido, ele nada mais é do que um cálculo dos valores presentes dos fluxos de caixa futuro de um investimento. Então todos os valores que um investimento vai conseguir representar no futuro, a gente vai trazer ao valor atual. Então, ao valor de hoje, baseado em uma taxa de desconto. Com isso, a gente vai ter o valor total desse investimento
e diminuindo o investimento inicial, a gente vai ter o retorno efetivo desse investimento. Então, um fator de análise um pouco mais aprimorado, a gente conhecer o resultado desse cálculo. Então, o valor presente líquido é o critério mais conhecido e utilizado para realizar investimento de capital. Então, vou comprar uma máquina, vou comprar um novo caminhão, ou vou investir em um avião novo para minha companhia aérea. A gente acaba se utilizando do cálculo do valor presente líquido para avaliar se esse investimento realmente vai ser viável, vai ser vantajoso ou não. Então, ele representa os rendimentos esperados do investimento. Quanto realmente esse investimento vai render quando implantado na empresa. Mas, lembrando a nossa análise, esse rendimento, para que seja possível de uma análise bem feita, vai estar ao valor atual, a data de hoje, a data do nosso cálculo. O que significa que a gente vai ter uma compreensão mais fácil de quanto retorno efetivo esse investimento traz. Então, através dele, é possível calcular quantos valores de pagamentos e recebimentos estão valendo hoje. Então, a gente tem a previsão de fluxos de caixa de saída e entrada na data de hoje, consequentemente, o retorno no mesmo valor da moeda de hoje. Segundo Banks, o valor presente líquido é uma ferramenta que reflete a riqueza em valores monetários dos investimentos, medida pela diferença entre o valor presente das entradas de fluxo de caixa e o valor presente das saídas. Tudo isso através de um desconto por uma taxa mínima de atratividade. Então, para que seja feito o cálculo, se for feito de modo manual, a gente vai se utilizar dessa fórmula. A gente sabe que essa fórmula acaba assustando um pouco vocês. Basta colocar o símbolo de somatório na frente de uma fórmula, vocês têm uma certa apreensão. Mas nada mais é do que o somatório do desconto de todos os fluxos de caixa. Então, se eu tiver o cálculo de 5 fluxos de caixa, eu nada mais vou fazer do que pegar 5 vezes esse fluxo e somá-los e posteriormente diminuir o investimento inicial. Então, como que fica a fórmula? Valor presente líquido igual a somatória do fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade dividido pelo período. Então, ali na fórmula, FC é o fluxo de caixa, TMA, taxa mínima de atratividade, e J, o período de cada fluxo de caixa. E quais possíveis respostas nós teremos por esse cálculo? Valor presente líquido maior que zero. Opa, muito bom. A empresa vai começar a ter retorno com esse investimento. Então, isso significa que a empresa vai ter lucro acima de uma taxa mínima que ela espera. Então, sendo possível, nesse caso, aprovar o projeto. A gente aconselha a adoção desse projeto. Outra possibilidade, valor presente líquido igual a zero. A empresa estaria obtendo retorno igual ao valor que ela exige de retorno. Então, se ela tiver algum outro retorno que tenha a taxa de, por exemplo, 10%, e no cálculo do VPL, utilizando 10%, você chegue na resposta zero, você pode
escolher tanto o investimento A quanto B, os dois vão lhe trazer o mesmo retorno. Então, acaba sendo analisado outros fatores, como o risco. Claro, você deve buscar, nesse caso, um investimento com menor risco. E o último caso para análise é quando o VPL for menor que zero. Então, aí a empresa vai estar tendo um retorno menor do que ela espera durante esse cálculo, durante esse investimento, esse projeto sendo aplicado. Aconselha a reprovação do projeto. Então, se você tem outro investimento que vai pagar mais, por que investir nesse projeto? Não faz sentido algum. Você vai investir no projeto que pague mais. Manualmente, usando o mesmo exemplo inicial, estamos com um investimento de 150 mil, onde a gente teve fluxo de caixa contínuo de 57.900 por 5 períodos. E a nossa taxa mínima de atratividade foi o mesmo 18% do payback descontado. Como ficará o nosso cálculo? Você deverá trazer os 5 fluxos de caixa ao valor presente e descontar a figura do investimento inicial. Então a gente vai encontrar a soma do VPL deduzido do seu investimento inicial em 31.063. Esse processo se torna um pouco trabalhoso de fazer manual. A HP auxilia nesse processo. Então, podemos nos utilizar dessa sequência de ferramentas dentro da HP para chegar no cálculo. Então, nesse momento a gente vai tentar explicar para vocês, exemplificar esse cálculo através de fluxos isolados. Fluxos isolados a gente vai ter quando? Quando a gente tiver fluxos com valores diferentes. Eu vou ter o primeiro investimento com 57.900, o segundo com 52, o terceiro período com 40. Então, fluxos de caixas diferentes exigem inserções de modos isolados. Então, vamos ver como fica na HP. Pessoal, vamos aos cálculos para o VPL na HP do ZC. Para isso, vamos utilizar o mesmo exemplo do investimento no payback. 150 mil investidos, onde serão 5 fluxos de caixa positivo de retorno no valor de 57.900 e a taxa de atratividade desse investimento 18%. Então, como ficará na HP? Vamos lá. Vamos digitar inicialmente o valor do investimento. Clicamos CHS para deixar ele negativo. Vamos utilizar a função G da nossa HP e vamos marcar esse investimento como CF0, que seria o fluxo de caixa inicial. Posteriormente, vamos digitar mais 5 fluxos de caixas, porém os de entrada. Então, para cada período, a gente digita o valor do fluxo de caixa e o seu período, na verdade. Então vamos lá, 57.900, marcamos a função G, agora não é mais o CF0, passamos para CFJ. Então digitamos nosso primeiro período, repetimos 57.900, função G,
CFJ. Terceiro período, 57.900, função G, CFJ. Vamos então para o quarto período, 57.900, função G, CFJ. E o nosso último período, 57.900, função G, CFJ. Pronto. Depois de digitar todos os fluxos de caixa de entrada, passamos o tratamento taxa de juros. Taxa de juros do mesmo modo que usamos o payback. Digitamos a taxa e a função I. Agora, como vamos trazer a resposta para o VPL? Passamos a utilizar a função F e a tecla NPV. Com isso chegamos a 31.063, igual temos no nosso exemplo tratado no slide. Então foi possível vocês perceberem que na HP, quando trabalhado com fluxos isolados, ele ainda é um pouco trabalhoso, mas sim é muito mais fácil do que fazer no processo manual, no processo matemático. Mas claro, a gente vai poder também encontrar fluxos de caixas iguais, como é esse nosso exemplo. Então, nada melhor do que a gente ver ele também através de fluxos de caixas iguais. Vamos lá. Ainda se tratando da HP, quando tivermos fluxos de caixa iguais, o cálculo se torna um pouco mais fácil. Vamos ver como ficaria esse mesmo exemplo. Então vamos digitar o fluxo de caixa inicial de modo negativo, então usamos CHS e marcamos a função G e CF0. Até aqui não muda do fluxo de caixa individual. Porém, aqui chega a mudança. Vamos digitar o valor de todos os fluxos de caixa, uma vez que são iguais, 57.900. Clicamos a função G, CFJ. Em vez de repetir diversas vezes esse procedimento, a gente passa a digitar o número de fluxo de caixas. Então, são 5 fluxos. Função G, aí utilizamos a tecla NJ, como podem ver. Para finalizar o cálculo, basta inserirmos a taxa. Com o valor da taxa, podemos então trazer a função FNPV, chegando no mesmo valor de fluxo de caixa descontado ou valor presente líquido, como podemos verificar. Então, podemos fazer dos dois modos, com a inserção de vários fluxos ou fluxo a fluxo, quando caso de valores diferentes para cada período. Então, foi possível perceber que com fluxos de caixa igual, na HP12C esse processo se torna muito mais rápido, muito mais fácil de ser calculado. Mas obviamente a gente encontra cenários diferentes no dia a dia, e como eu já disse a vocês, Deus abençoe o Excel. Tudo se torna muito mais fácil para calcular no Excel. Então vamos ver como fica o VPL calculado dentro de uma planilha do Excel. Vamos lá. Então vamos a esse cálculo do VPL através da planilha de Excel. Então, mais uma vez, trabalhamos com a taxa de juros de uma célula única e duas colunas. Uma indicando o período, novamente vamos de 0 a 5, e os fluxos de caixa de cada período. Uma saída de 150 mil
e mais 5 entradas de 57.900. Escolhemos aonde nós queremos dentro do Excel essa resposta e passamos para o cálculo. Primeira indicação: eu me sinto inseguro, ainda não tenho domínio na digitação das fórmulas no Excel. Utilize inserir função. Então vai abrir uma caixa de auxílio onde você vai digitar VPL. Clicando em ir, ele selecionará as duas possibilidades e, no nosso caso, o cálculo do VPL. Ele irá então abrir uma caixa de argumentação da função, onde a primeira célula a ser escolhida será a taxa. Selecionamos, voltamos à caixa de argumentação e depois vamos selecionar todos os valores dos fluxos de caixa, porém todos os valores positivos. Então, temos selecionado os nossos 5 fluxos de caixa. Damos OK e encontramos 181 mil. Esse já é o resultado final? Não. Ainda devemos deduzir desse valor encontrado, então, o fluxo de caixa inicial. Então chegamos a 31.063,20. E já em um modo mais rotineiro, o que podemos fazer? Simplesmente inserir a função manualmente. Então, digitando igual VPL, abre-se o parênteses e escolhemos como primeira variável da função a taxa. Separamos ela através do ponto e vírgula e podemos selecionar todos os 5 fluxos de caixa e fechar parênteses. Vamos encontrar o mesmo resultado. Seguindo o processo anterior, a gente vai deduzir então o valor negativo da saída do fluxo de caixa. Então encontramos o fluxo de caixa de 31.063,20. Novamente chegamos no mesmo valor presente líquido encontrado na HP e encontrado através do cálculo matemático. Então vocês viram como que é feito esse cálculo no Excel, como se torna simples, se torna rápido. Imaginem vocês fazendo isso para 48 meses, 120 meses. O Excel vai facilitar muito a vida de vocês. Porém, por uma pequena falha aqui do meu assessor, na verdade eu mesmo, eu acabei pulando o slide do detalhamento do cálculo na HP através de fluxos de caixas iguais. Então vamos repassar ele para vocês. Então, dentro do fluxo de caixas iguais, vocês vão utilizar essas funções. E volto a relembrar vocês, é muito importante que vocês treinem, pratiquem, façam os exercícios para colocar em prática e para gravar a utilização da HP. Assim vocês vão ter um investimento e vão poder falar que ele é útil. Vão poder utilizar para o resto da vida, se Deus quiser. Então,
agradeço vocês por terem assistido essa aula, espero que por completo. Tenham visto todos os erros que eu cometi. Até aceito feedbacks de melhoria, uma vez que é a primeira vez que eu estou me aventurando na gravação de uma aula. Vou estar postando no Ava, pode ser que também vá parar no YouTube caso eu tenha problema com o Ava. Se tiver no YouTube, dá um joinha, compartilha, se inscreve, faz depósito em dinheiro. Estou brincando, não é para fazer nada, mas espero que tenham compreendido o cálculo. Junto com esse material vai ser disponibilizada uma lista de exercícios onde vocês vão ter uma semana para me entregar. Agradeço vocês, tenham uma excelente noite.